desespero que eu levo a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. Olá, irmãos, olá, irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, mais uma vez aqui, nós temos a graça de nos encontrar na presença de Deus para pedir muita proteção, para pedir o olhar misericordioso de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sentir o quanto Deus nos quer bem e, acima de tudo, hoje nós pedimos a proteção de São Francisco de Assis. Isso mesmo. Hoje nós temos a graça de olhar para este grande santo, santo da humanidade, santo que pede que a gente lute pela paz, pela harmonia, pela alegria de viver. Hoje nós olhamos para São Francisco de Assis e a gente sente que sempre poderemos fazer o bem ao próximo, sempre poderemos transformar a vida de alguém. E que alegria hoje poder estar aqui, que alegria hoje poder, rezar com você, pedir sim a proteção de São Francisco para esta segunda-feira, para esse dia 4, aonde nós queremos sentir a sua presença, o seu amor, o seu cuidado. E com certeza, nossa vida diante dos olhos de Deus está. Hoje nós podemos iniciar esse momento com toda certeza dizendo assim: Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Ó Mestre, onde houver ódio, que eu leve amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu seja luz, que eu leve a luz. E a gente diz assim: ó Mestre, fazei-me instrumento de vossa paz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado.
Ó Mestre, fazei-me um instrumento de vossa paz. E aí a gente hoje percebe hoje que o mundo, ele seria diferente. O mundo seria diferente se a gente tivesse muito no nosso coração esta oração. E se a gente conseguisse colocá-la sempre em prática. Ó Mestre, que eu procure mais amar, consolar, perdoar, iluminar. E é assim que nós olhamos hoje para São Francisco de Assis, né? É assim que hoje nós olhamos para este grande santo. E é assim que a gente também aprende muitas coisas lindas e maravilhosas. É assim que nós pedimos a proteção de Deus para iniciar esta semana. E que ela seja muito abençoada para você. E que essa semana seja muito produtiva. Que essa semana que nós vamos iniciar, que antecede o dia 12 também, dia de Nossa Senhora Aparecida, traga para nós muita paz, muita alegria e muita esperança. E eu espero que você esteja bem. Por isso, um bom dia a você. Seja bem-vindo. Vamos colocando a nossa vida aos cuidados de Deus. Eu espero que você tenha acordado bem. Eu espero que você esteja com saúde. Eu espero que você esteja com paz. Eu espero que você esteja com alegria. Eu espero que todas as coisas deem certo na sua vida. Por isso, bem-vindo a esta segunda-feira. Bem-vindo a esse dia 4. E juntos nós vamos fazer uma semana bonita, abençoada, na presença e na graça de Deus. E ao iniciar este dia, lembremos que a gente precisa ser misericordioso, amar o próximo, ter muita caridade para quem precisa. Por isso, Ana, Cristian, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe vocês. Adriana, Iris, Amanda, um abraço no Binho, todos ali. Ângela, Veroni, sejam todos muito bem-vindos. Cláudia, que Deus te abençoe e te guarde. Vanessa, bem-vinda. Que Deus também te abençoe e te guarde hoje e sempre. E assim, Ângelo, Valdemiro, que nós queremos colocar a nossa vida muito diante do Senhor. Sabe, Lu, pedir a proteção de Deus para esse dia, sentir que Deus pode fazer muitas coisas bonitas, muitas coisas belas sobre nós e sobre a nossa vida. E assim, Eliette, é assim que nós colocamos, Daniela, nossa vida sempre na presença do Senhor, que nos quer muito bem, que nos quer protegido, que nos quer amparado, que nos quer forte. E eu te convido então agora, junto comigo, a pedir e clamar o dom do Espírito Santo, pedir que o Divino Espírito Santo toque o nosso coração. Andréia, Olavo, Vaneida, vamos rezar, clamando o dom do Espírito Santo sobre a nossa casa, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que nós vamos iniciar. Por isso, reze junto comigo dizendo assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E junto comigo, Antônia, Cláudia, Roberto, vamos junto comigo dizer assim: em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesta segunda-feira, neste dia que amanhece, nessa segunda-feira, Silvana, Guilherme, Cleusa, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão
e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Sim, bendito seja Deus que hoje nos reúne no seu amor. E quero compartilhar com você, já no começo, já nesse momento, no começo do nosso momento de oração, o Evangelho de hoje que nos ensina a olhar para o próximo, o Evangelho de hoje que nos ensina a ter muita paz, o Evangelho de hoje que nos convida a olhar para o lado, a ser um instrumento de paz, de alegria, Marilda. E assim, Ina, Valmor, Lenice, é assim que nós queremos viver esta vida. Por isso, vamos rezar e vamos escutar Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Mestre, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que está escrito na lei? Como ler? Ele então respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: tu respondestes corretamente. Faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Então, Jesus voltou-se para o homem e perguntou: e na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Eles responderam: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Olha só, Valmor, Jora, Fofa, olha só, Fernanda, Silvia. Hoje nós olhamos para esta palavra de Deus, Ieda. E esta palavra de Deus, ela é linda, ela é maravilhosa. Esta palavra de Deus hoje, ela nos enche de encorajamento. Eu digo isso porque nós somos convidados a ser misericordiosos. Nós somos convidados a ser compassivos para com o próximo. Nesta segunda-feira, nesse dia lindo, Marlice, nesse dia lindo que amanhece, Hilda, nós somos convidados a viver a misericórdia, o cuidado e o amor. Se hoje a gente celebra São Francisco de Assis e a gente diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. A gente entende, Marlene, Sildete, Laís, a gente entende uma coisa muito bonita. Quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Hoje a gente se coloca na presença de Deus e a gente faz aquela pergunta tão bonita. Mas, Senhor, né? Lídia, Vanivera, Vanessa, Josefina, hoje a gente se pergunta assim, Almiranda, mas, Senhor, quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Senhor, o que eu devo fazer para ser feliz? Senhor, o que eu devo fazer para possuir a vida eterna? E aí, Marcilene, a gente vai se perguntando assim, Gilmar, Elísia, Marlene, a gente vai se perguntando assim, Senhor, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? Senhor, o que eu preciso fazer para ser feliz? Senhor, o que eu preciso para ter paz, para ter o coração sereno, o coração tranquilo? Foi essa pergunta que perguntaram para Jesus. Senhor, o que eu preciso fazer para possuir a vida eterna? E da boca de Jesus nasce essa história. A história do bom samaritano, ou a história do homem que caiu nas mãos de bandidos, foi espancado, foi roubado, dele, tiraram todos os bens. E aí surge essa história linda, essa história maravilhosa, a história do bem que faz muito bem. A história de um olhar amigo, a história de um olhar de atenção, Dona Sueli. A história que diz assim que quando a gente cuida da dor do próximo, Deus cuida de nós. E é assim, Elésio, Elcio, é assim que nós temos um mundo diferente, um mundo mais bonito, mais serenos. Porque muitas vezes, Priscila, a gente está acostumado a somente fazer o bem a quem é da nossa casa, da nossa família. Muitas vezes a gente só conversa, a gente só dá atenção para quem é do nosso grupo. Muitas vezes, sabe, Marilene, a gente só fica no nosso grupinho, sabe, Leoni, e esquece dos outros. E aí vem essa história tão bonita, sabe, Marlene? Essa história tão linda que diz assim que o nosso próximo muitas vezes não está tão distante de nós, ou aquele que deve ser o próximo, muitas vezes ele está aí, do nosso ladinho. E hoje, sabe, Franciele, hoje, Letícia, sabe, Deise, hoje a gente olha para esta palavra de Deus. Hoje, Sirlei, a gente olha para esta palavra de Deus e a gente percebe que nós podemos transformar o mundo da nossa casa, o mundo da nossa família, o mundo de quem está ao nosso redor, simplesmente amando, fazendo bem e querendo bem ao próximo. Hoje nós podemos fazer
tantas coisas bonitas. Hoje nós podemos transformar, mudar a vida de alguém somente com um olhar. Um olhar de ternura, Lucélia. Ivone, um olhar de paz, Marlene, Osni. Um olhar de cuidado, uma palavra de conforto. E aí sim, não importa aquilo que a gente faz, quando feito de coração, se transforma em milagre. Quando feito de coração, traz aquela felicidade duradoura. Quando feito de coração, muda a vida de alguém. E é assim, Mônica, é assim, Ângela, que a gente consegue ser um instrumento da paz. Como reza São Francisco de Assis. Como reza, né, Karina? Né? São Francisco de Assis que diz assim: ó mestre, que eu procure mais consolar do que ser consolado, amar do que ser amado, compreender do que ser compreendido, Roseli. E é assim, Mônica, que a nossa vida, ela ganha um sentido bastante bonito. Porque que graça teria a nossa vida se a gente cuidasse somente da gente? Que graça teria a nossa vida se a gente dissesse assim: ah, a minha vida está boa, minha casa, minha família está bem, os outros que se virem. Não, essa não é uma atitude que faz bem. Por isso, meu irmão, por isso, minha irmã, quem é o meu próximo? Olhemos para tantas pessoas que estão necessitadas de uma mão amiga. Sabe, Ellen, sabe, Guilherme, olhamos para tantas pessoas que precisam, né, de uma mão amiga, de uma palavra amiga. Sabe, Alice, de um conselho. Olhemos para tantas pessoas que precisam somente, muitas vezes, da nossa paciência. Quantas pessoas, sabe, né? Quantas pessoas machucadas, quantas pessoas desamparadas, quantas pessoas jogadas por aí, precisando, sabe, do nosso olhar, precisando de uma palavra, precisando de um toque. Que o início desta semana, que começa com uma inspiração muito bonita, São Francisco de Assis, faça o nosso coração mais sereno. Porque o mundo não necessita de armas, o mundo não necessita de tanta competição descabida. O mundo não precisa de tantas riquezas acumuladas. O mundo não precisa, sabe, de tanto egoísmo, de tantas palavras ríspidas. O mundo não precisa de vingança. O mundo não precisa de muros. O mundo não precisa, sabe, de ideologias. Não. O mundo precisa do amor ao próximo. O mundo precisa do amor, da caridade ao próximo. Porque quando a gente percebe que o próximo é imagem e semelhança de Deus, quando a gente percebe que meu esposo, minha esposa, os meus filhos, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu colega de trabalho, o meu vizinho, né? Ele também é a imagem e semelhança de Deus. Ele é filho, ele é filha de Deus, Elisa. Quando a gente percebe isso, a nossa vida, ela ganha um sentido muito bonito. Quando a gente percebe que a gente pode transformar a vida de alguém, somente com um gesto de ternura, sabe, Cris? Quando a gente percebe que, ao invés de ter tantas palavras arrogantes, pesadas no nosso coração, a gente consegue, com um olhar, com um ombro amigo, transformar a vida de alguém. Aí a gente vai perceber que o céu ele já é aqui na terra. A gente já percebe que o céu é dentro da nossa casa, dentro da nossa família, sabe, Ana Elizabeth? Sabe, Laís? Quando a gente percebe que, do nosso jeitinho,
Não precisamos ser perfeitos, Dona Otília, mas a gente precisa ser bom. A gente precisa ter um coração cheio de ternura. A gente precisa se importar com a vida do próximo. A gente precisa muitas vezes, sabe, assim, ó, com pequenos gestos, com pequenas palavras, querer mudar a vida de quem precisa. Foi isso que o samaritano fez. O samaritano, quando viu aquele homem caído, machucado, né, que foi assaltado, ele estava ali caído, machucado, Valderi. Sabe, Andréia? E aí a gente percebe o que ele fez. O samaritano, ele chega, ele olha, ele pede como estão as coisas. Aí vem os primeiros cuidados, sabe, Valéria? Vem os curativos. Mas o que curou aquele homem, o que salvou a vida daquele homem, não foi as moedas de prata que o samaritano deixou naquela hospedaria. O que curou aquele homem, o que salvou a vida daquele homem, não foi o óleo, o remédio que ele colocou sobre as feridas. Não, não foi isso. O que curou aquele homem foi a atenção, foi a misericórdia, foi o cuidado, Juliana. Sabe, o que curou aquele homem foi o amor, o cuidado, a ternura, o zelo por ele. Porque quando a gente cuida de alguém, quando a gente dá atenção, quando a gente usa de amor e de misericórdia, todas as outras coisas elas vão entrando no caminho normal. Todas as outras coisas vão dando certo. Todas as outras coisas vão melhorando. Porque quando a gente age com amor, quando a gente age com cuidado, quando a gente age com ternura, quando a gente faz ao próximo aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós, muitas coisas bonitas e maravilhosas, elas vão existindo. Então, que Deus possa usar a gente, né, como um instrumento. Ou melhor, que a gente possa ser um instrumento nas mãos do Senhor na vida de alguém. Por isso, eu gostaria que você rezasse comigo esta oração. Gostaria que você rezasse comigo esta oração. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. Onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei-me que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado e morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E que assim a gente possa transformar o mundo de quem está ao nosso redor. Vamos agora receber a bênção. Vamos agora receber a bênção para esse dia. Traga no seu coração agora tudo aquilo que você gostaria que fosse abençoado. Traga no seu coração agora tudo aquilo que você gostaria que o Senhor tocasse. Traga no seu coração agora todo aquele espaço, toda aquela situação que você gostaria que o Senhor abençoasse, que o Senhor tocasse, que o Senhor transformasse. Vamos trazer no nosso coração. Traga a sua casa, traga a sua família, traga, né, o seu trabalho, traga a sua saúde. Tem alguma pessoa que você conhece que está passando por um momento difícil? Traz ela no seu coração. Vamos pedir que Deus olhe muito por nós, por aqueles que estão ao nosso redor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. Que o Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua vida a bênção do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que você tenha um dia abençoado, que você tenha uma semana abençoada. Que Deus sempre te acompanhe.